E aí, gente? Aqui é o Matheus. Depois de muita enrolação, finalmente eu vou mostrar para vocês como eu preparo o substrato das minhas plantas carnívoras. Se você já comprou o substrato adequado e o vaso, tá na hora de começar a montagem. Esse substrato não tem uma quantidade certa, apenas um ponto certo. É igual massa de bolo. Você pode mudar a quantidade dos ingredientes, mas o ponto da massa vai ser sempre o mesmo. Para começar, eu coloco 2 partes de musgo e 1 parte de fibra de coco. Depois eu coloco 1 parte de areia de construção, ela já lavada. Depois eu coloco 1 parte de casca de arroz carbonizada, essa não precisa lavar. E por último, eu coloco 1 parte de pó de coco tratado. Agora é só misturar até chegar no ponto certo. Mistura o substrato com vontade, gente, porque depois de você colocar o substrato no vaso, provavelmente você nunca mais vai mexer nele. Depois de misturar muito, a gente chegou nesse ponto aqui. Eu sei que só olhando não dá para perceber, mas ele está muito fibroso, o que significa que o substrato vai ter muita dificuldade de reter umidade. Para resolver isso, eu vou colocar mais 2 partes de musgo e ver como vai ficar. Plantas carnívoras são semi-aquáticas, então o substrato precisa ficar bem úmido e o musgo ajuda muito nisso. Eu sei que não dá para ver, mas agora o substrato ficou bem menos fibroso. Como eu vou colocar em um vaso bem grande, eu preciso de muito substrato, então eu vou colocando 1 parte de cada material até o substrato dobrar de tamanho. Só não vou colocar mais fibra, já tenho o suficiente. Beleza, gente, o substrato já dobrou de tamanho e está finalmente pronto. Esse é o substrato que eu uso nas minhas plantas carnívoras. Ele é extremamente leve, poroso e tem um grande poder de hidratação, além de ser super estável e durável. Esse aqui é o ponto certo do substrato que eu falei para vocês. É o ponto da massinha de modelar. Você precisa ser capaz de formar bolinhas firmes na sua mão. Quando você conseguir formar bolinhas, vai ter chegado no ponto certo. Se você misturou todos os materiais e ainda assim não chegou nesse ponto, vai adicionando mais musgo. Ele é essencial para dar essa liga. Esse aqui é o vaso onde vou cultivar as minhas plantas, mas, para ficar mais didático, eu vou explicar como adicionar corretamente o substrato em um vaso menor. Gente, é o seguinte, não tenha medo de colocar o substrato no vaso. Pode colocar com vontade, sem dó. O substrato não vai ficar compactado, eu garanto para vocês. O substrato precisa ficar bem firme no vaso para manter as raízes bem seguras, então pode colocar muito substrato. Depois de colocar o que puder no vaso e dar uma arrumadinha, o substrato vai ficar assim. Ele não está nada compactado, tudo bem? Ele continua bem poroso. Explicando novamente, esse aqui é o vaso onde eu vou cultivar as minhas plantas. É um vaso do tipo cuia, de 6,5 litros. Ele tem a largura e a altura ideal. E não se esqueça de fazer furos no vaso, para a água poder entrar melhor dentro dele. Depois de colocar todo o substrato no vaso, dê uma boa encharcada de água nele e deixe toda essa água escorrer para fora do vaso. Gente, o vaso vai ficar dentro de uma bandeja branca cheia de água. E tem que ser branca, tudo bem? A cor branca ajuda a deixar a água bem mais fresca e ela também é menos atrativa para as fêmeas do mosquito da dengue, porque elas preferem botar os ovos em superfícies escuras. Para fazer as bandejas durarem mais tempo e eliminar qualquer foco do mosquito da dengue, eu uso o truque do óleo capilar. Basta pincelar o óleo capilar em toda a bandeja, incluindo o lado de fora, e depois colocar água. A bandeja vai durar muito mais tempo e você não vai ter problema com larvas do mosquito da dengue. Eu uso essa tática há vários anos e ela não faz nenhum mal para as plantas. Mas tem que ser óleo capilar, tudo bem? Óleo de cozinha infelizmente não funciona. Ah, e antes que eu me esqueça, se você for deixar o vaso exposto à chuva, coloque uma camada de musgo esfagno por cima do substrato que você fez. Isso vai garantir que a chuva não leve embora a areia e o pó de coco. As espécies que eu vou cultivar nesse vaso são as seguintes. Essa é a Drosera spatulata, variedade Tamerlane. Essa é a Drosera Alicia, essa é a Drosera venusta e essa é a Drosera grão-mongolensis. Agora chegou a melhor parte, que é a hora de plantar as mudinhas. Com muito cuidado para não desmanchar o torrão onde elas estão, faça um buraco no substrato e coloque todas elas gentilmente. Lembre-se, plantas carnívoras possuem raízes bem sensíveis, então quanto menos você mexer nelas, melhor.
Depois de conseguir plantar todas as mudas, o meu único trabalho vai ser basicamente ficar repando a água que evapora da bandeja. E é isso, gente. Eu sei que os vídeos ficaram bem longos e isso é bem chato, mas esse é todo o conhecimento que eu acumulei ao longo de 8 anos cultivando plantas carnívoras. Então eu espero que ele possa ajudar vocês de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Abraço, gente!